pergunta sobre aborto não é se nós somos contra ou a favor. Na verdade, o que nos interessa saber são práticas. Uma mesma mulher que venha responder a uma pesquisa de opinião, eu sou contra o aborto, essa mulher pode ter feito um aborto na vida. Protege, me acalma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra vencer, corpo fechado, alma que ecoa. Aberta essa audiência pública, na qual se tratará do tema posto na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442. O Congresso Nacional não está omisso para que essa situação viesse parar aqui. O Supremo Tribunal Federal, como órgão do Poder Judiciário, decide com a racionalidade que o direito impõe. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A legislação que trata do aborto no país data de 1940. Em 1940, as mulheres não eram titulares plenas de direito. É ingênuo e contraditório esperar que um Congresso predominantemente masculino e branco exerça esse papel de proteção dos direitos das mulheres. Naquela arena, a luta é pela contenção de retrocessos. Lá se resiste a pautas que objetificam mulheres. Parlamentares que afirmam publicamente defender a Bíblia antes da Constituição e advogam o direito à vida de embriões em detrimento do direito à vida das mulheres. Argumentam que o abortamento é uma questão de saúde pública. No entanto, os números apresentados são falaciosos, os dados são inconsistentes, as estimativas não têm comprovação oficial e as pesquisas são notadamente assinadas por militantes pró-aborto. 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. Todos nós nessa sala conhecemos ao menos 5 mulheres de 40 anos ou mais. Eu peço que pensem nelas. Uma delas já teria passado pela cadeia. É inadmissível que, diante da possibilidade de realizar um procedimento seguro, cerca de 500 mil de mulheres sigam realizando abortos todos os anos, sob risco de grave adoecimento ou morte no Brasil. Já trabalhei nas maiores maternidades do Rio de Janeiro, só vem uma morte por aborto. É óbvio que você vai encontrar. Como tudo na vida, você encontra, se for procurar. O procedimento inseguro do aborto, ele leva a mais de 250 mil hospitalizações no Sistema Único de Saúde por ano. Isso gera 15 mil complicações e 5 mil complicações extremamente graves, o near miss, a quase morte, e 203 mortes. Para quem tem dúvidas sobre a validade do estudo, ele ganha o prêmio mais importante da Organização Pan-Americana de Saúde de melhor estudo em saúde das Américas em 2012. E hoje eu ouvi uma discussão bizantina aqui. 50 mil, 200 mil, 30 mulheres, 250, faz diferença? Morreu, morreu. Quem mais morre por aborto no Brasil são mulheres negras, são mulheres jovens, são solteiras e têm até o ensino fundamental. Agora, sempre que quer se convencer alguma coisa, você fala preta, pobre, não sei o quê, virou um chavão. Sabe quem menos morreu? As pretas, nesse mesmo estudo. Será que nós, mulheres negras, somos consideradas menos legítimas em nossa humanidade e, por consequência, menos aptas a exercer os nossos direitos? Para aqueles que nunca viram o racismo como parte da criminalização do aborto, que guardem a foto de Ingriane, recolham um talho de mamona e façam um porta-retrato na sua casa.
que a mulher faz o que quer com o corpo. Se faz o que quer com o corpo, corta o dedo. Hoje, as fogueiras simbólicas, mas não menos perversas, que persistem através de um poder religioso que age contra a dignidade das mulheres via poder político. O aborto sempre fez parte das nossas histórias de vida. A existência de leis que restringem o aborto induzido no Brasil é uma clara opção do Estado pela discriminação contra as mulheres. É preciso derrubar as barreiras criadas por uma visão arcaica de que a mulher estaria sempre associada à figura materna, ao papel de procriar, como um passivo instrumento da reprodução da vida humana. Neste momento em que o país experimenta o bônus demográfico, a melhor decisão, senhora ministra, é a não decisão. A não interferência na política populacional do país. As mulheres serviriam apenas como instrumentos de reprodução e o seu grande problema seria que a descriminalização do aborto poderia reduzir as taxas de natalidade. Não somos pessoas, seríamos apenas instrumentos. A criminalização do aborto é mais um instrumento de opressão de gênero. É a mulher que tem sua vida e liberdade limitadas, submetendo a uma espécie de prisão das circunstâncias, mesmo que a concepção também envolva a irresponsabilidade masculina, nos casos em que os homens se recusam a usar preservativos. Ao exercício da sexualidade das mulheres, têm sido atribuídos adjetivos que as caracterizam, por exemplo, como irresponsáveis e promíscuas, por exercerem a sexualidade que, repito, não é crime no Brasil. O Estado que conduz a obrigatoriedade da concepção protagoniza, paradoxalmente, baixa proteção com a infância e a juventude. A posição da psicologia é intransigente. Criminalizar a autonomia das mulheres e homens trans de decidirem sobre seus processos reprodutivos é motivador de sofrimento, exclusão, vulnerabilidade, isolamento social, impede a vida digna. Que nós deixemos claro que não há mulheres presas por aborto no Brasil. Como essa audiência está sendo acompanhada até internacionalmente, pode passar uma sensação para os outros países que nós vivemos na Idade Média. As mulheres denunciadas são, sim, presas em flagrante. Para que não fujam do hospital, são algemadas ao leito. Que não se diga que mulheres não são submetidas atualmente, em 2018, a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de aborto. Eu sou testemunha de que isso ocorre. Laudo técnico que afirma não haver sequer prova de que aquela mulher esteve grávida não foi suficiente para que ela não fosse acusada de crime. O Estado ameaça encarcerar as mesmas mulheres das quais não pôde cuidar em seu dever de prevenção. Da mesma forma, ameaça os médicos por acolhê-las. É o patriarcado eclesiástico que quer fazer as mulheres acreditarem que elas se tornam assassinas quando decidem descontinuar a sua gravidez. A amiga Ana foi questionada do porquê de não ter indicado que a vítima comparecesse ao atendimento médico, mesmo sabendo que Maria ardia em febre e tinha um talo de mamona perdido no interior do seu útero. Ana respondeu que tinha medo de que sua amiga fosse presa. Quando uma mulher procura um atendimento em hospital, porque não pode seguir adiante com uma gravidez, ela precisa de cuidado médico para suas decisões, não da polícia. A criminalização do aborto é absolutamente incompatível com a garantia de assistência plena à saúde e à vida das mulheres. Queríamos ser pais melhores para Pedro, por isso resolvemos abortar aquela gestação. Pagando, sempre se conseguiu o cuidado devido e necessário ao aborto nesse país. Não é eugenia nos garantir e garantir a qualquer mulher o direito de decidir por qualquer razão que seja. Mulheres com deficiência, afirmam aqui, também lutam pela descriminalização do aborto no Brasil. Dando uma arma chamada autonomia, para que homens e mulheres, no seu bel prazer, interrompam a vida das crianças até a 12ª semana. Eu achei muito interessante esse princípio, nada sobre nós sem nós. Mas aqui nós temos um problema, porque o mais interessado nessa conversa ainda não pode falar. Então, eu preciso estar aqui para falar por ele. As imagens mostradas aqui de fetos com forma humana nas 12 semanas de gestação sensibilizam qualquer pessoa, não são indiferentes a ninguém.
Agora, os direitos fundamentais das mulheres parecem não ser percebidos, muitas vezes, ou devidamente mensurados pelos homens. Constitui evidente má-fé tratar como bebê, como criança, como pessoa, o que é um zigoto, um embrião ou mesmo um feto no início da gestação. A liberdade da mulher de decidir sobre a interrupção de uma gravidez não viola o direito à vida. Ao contrário, consagra o seu direito à vida. Não se pode restringir essa proteção à vida do feto e seguir culpando as mulheres que abortam, condenando-as à morte. A tradição judaica entendeu que, durante a gravidez, não existe vida completa e autônoma. A criminalização do aborto é uma pseudoproteção de toda anacrônica, porque desconsidera a disposição livre sobre milhares de embriões criados pelas técnicas de reprodução assistida. Afirmar que a vida se inicia desde a concepção é uma postura moral possível. Pode ser legitimamente sustentada por convicções religiosas e filosóficas, mas não por consensos científicos. Todos nós queremos diminuir o número de abortos, porque somos todos a favor da vida. Como médicos, temos o dever ético de defendê-la. A diferença crucial é como escolhemos enfrentar o problema, como um problema de saúde pública ou criminalizando. Para a redução do número de abortos provocados, é necessário aliar educação sexual, acesso a métodos contraceptivos efetivos e, por paradoxal que possa parecer, a descriminalização do aborto. Dados de países em que o aborto foi descriminalizado revelam que é possível reduzir simultaneamente não só a mortalidade materna, decorrente das complicações do aborto inseguro, como também as taxas de aborto como um todo. Uruguai é um exemplo de país latino-americano que legalizou o aborto. Depois da lei, a taxa de aborto entre mulheres de 15 e 45 anos chegou a ser de 12 cada 1.000 mulheres. Essa é uma das menores taxas de aborto do mundo. Maria Eduarda Alves Ferreira, Ingriane Barbosa Carvalho, Cláudia Silva Ferreira, Marielle Franco. Não por acaso seguimos os alvos preferenciais de violência obstétrica, ocorrências de morte materna, esterilização forçada e até crimes de feminicídio. Protege, me acalma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra vencer, corpo fechado, alma que ecoa, ventania só pra cantar.